E a respeito da contraofensiva dos ucranianos, que já começou e está na sua primeira fase, a guerra de informações está sendo pior até do que aquela que foi travada lá em Bakhmut, entre mercenários do grupo Wagner e o exército ucraniano. Lembram que quase que diariamente o Prigozhin gravava um vídeo ali, dizendo que capturou Bakhmut, que faltava pouco, e aí tinha que vir os ucranianos, poucas horas depois, desmentir e aí mostrar imagens, né, provando que era mentira, que era uma narrativa do Prigozhin, e está acontecendo parecido, só que até pior, porque dessa vez até o Vladimir Putin, em um momento raro, veio a público falar a respeito aí da contraofensiva e trazer a narrativa russa, né, de que está sendo um sucesso a defesa dos russos, de que estão morrendo 10 soldados ucranianos por um russo por conta do contra-ataque, de que eles estão fracassando, e por sua vez os ucranianos com o Zelensky também, mas já é mais comum o Zelensky vir a público, né, dar satisfações e falar a respeito do andamento da guerra na Ucrânia, e ele disse que não, que está sendo um sucesso, que mais de 7 quilômetros já foram recuperados aí pelos ucranianos, inclusive de território que foi anexado, que é o caso ali de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, e aí eles divulgaram mais imagens, e um detalhe é que os ucranianos, além de dizer que estão avançando, que está sendo um sucesso, mostram imagens. Por sua vez, os russos simplesmente negam e não mostram imagens, não mostram nenhum tipo de prova, nem nada, só falam ali por falar, como sempre, né, a narrativa deles, do Putin, eles são acostumados a falar o que querem sem mostrar nenhum tipo de prova. E aí, os ucranianos divulgaram mais imagens, só que dessa vez de território russo sendo atacado, tá? Mais uma vez, lá em Belgorod, de novo, eu quero mostrar para vocês as imagens do momento que um drone controlado pelos militares ucranianos atingiu e destruiu uma torre de observação do exército russo lá na região de Belgorod, e os soldados ficaram em choque ali, apavorados, sem saber o que fazer, sem entender nada, e mais uma vez a infalível, né, como diz o Vladimir Putin, defesa russa não só falhou, mas o que é pior, falhou em seu próprio território, falhou no território russo, tá? Mas antes de eu mostrar as imagens, peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, para ajudar no engajamento e fazer com que o YouTube mande as informações para um número ainda maior de pessoas, e vejam o vídeo em questão. Reparem, ó, segundo a descrição, isso foi no dia 15, né? No dia de ontem, né? Mas só divulgaram as imagens hoje. Um drone pertencente ao exército ucraniano atingiu um alvo, que era uma torre de observação Mirion-P, acho que é assim que se pronuncia, Mirion-P, é o modelo da torre de observação russa, ficava em uma estação russa lá em Belgorod, segundo a descrição da matéria. E reparem que era um drone kamikaze, né? Reparem que tinham vários russos ali, vários soldados que estavam perto e ficaram simplesmente assistindo, sem nada poder fazer, segundo eles colocaram aqui na descrição. E segundo podemos ver nas imagens, ó, tinha quantos soldados ali? 1, 2, 3, 4 soldados, vocês viram? 4 soldados ali panguando e não conseguiram, não puderam fazer nada, né? E o que eu acho interessante nessa imagem, vocês repararam que são 2 drones, né? Porque, ó, tem um drone filmando de longe, então as imagens são do drone kamikaze, ó. O drone vem se aproximando, ó, esse é o kamikaze, pum! Eles travam a imagem porque depois daqui ele vai congelar, né? Ele vai se explodir. É isso que faz o drone kamikaze, juntamente explodindo o alvo. E aí depois tem um outro drone filmando o drone kamikaze, dando uma espécie de cobertura, né? Uma espécie de retaguarda, né? Como se eles agissem ali, os pilotos ucranianos, né? Pilotos de drone, um dando retaguarda pro outro ali, né? Dando cobertura pro outro. E aqui o que é mais grave não é nem a torre ter sido destruída, óbvio que é um prejuízo para o exército russo. O que é mais grave é que é uma torre de observação, portanto ela não observou coisa nenhuma, né? Porque 2 drones se aproximaram e um dele até destruiu a torre, atacou a torre, e o que é pior é em território russo. E aqui destrói a narrativa do Putin de que a defesa russa é perfeita, é infalível, de que nada pode quebrar a defesa dos russos. Realmente, isso aqui é muito agravante para a narrativa do Putin, né? E muito negativo para a narrativa deles, dos russos.
porque 2 drones sobrevoaram território russo e destruíram uma torre que deveria fazer a função de justamente detectar alvos, como os drones, por exemplo. Então a própria torre que era para detectar não detectou e foi destruída. E para piorar, alguns soldados ali ao redor ficaram olhando com cara de banana, com cara de sei lá o que, sem nada poder fazer. Realmente agravante. Foi dia 15. Isso foi no dia de ontem, tá recente. Olha lá. Aí ficam olhando sem saber o que fazer, ouviram o barulho do drone vindo, né, antes da explosão. Tá aí. Volto a afirmar, isso aqui vem acontecendo em meio à guerra, tá? Em meio à guerra aí de informações, de narrativas. De um lado, os russos dizendo que estão repelindo todo o contra-ataque, todo tipo de avanço dos ucranianos, sem mostrar provas. É sempre bom lembrar. Do outro, os ucranianos falando que estão avançando, que já recuperaram mais de quase 10 vilas em Donetsk, mais de 7 quilômetros de território que tinha sido ocupado pelos russos, e mostrando diversas provas, mostrando vários vídeos. Eu mesmo já trouxe aqui vários vídeos que foram divulgados pelos militares ucranianos desde o início da contraofensiva, mostrando diversos equipamentos russos sendo destruídos, vários tanques com a bandeira ucraniana avançando aí, Zaporizhia, Kherson adentro, lembrando que é território que foi anexado, tá? Pelos russos em setembro do ano passado. E agora, mais um vexame aí, mais uma vergonha, território russo sendo atacado e mostrando que os russos estão realmente perdidinhos da Silva, como bem disse o Eugene Prigozhin. E aqui eu digo mais. O Prigozhin, dono do grupo Wagner, disse que os russos estão perdidos lá na Ucrânia, né? O exército russo que está lutando na Ucrânia. Eu já vou além e falo que eles estão perdidos por completo. Não só na Ucrânia não, mas... bom, aqui é a prova, né? Eles estão em território russo e levaram esse ataque aí e perderam a torre de observação. Realmente, um vexame atrás do outro, uma derrota atrás da outra para os russos. Vídeo curto, porém extremamente importante. Obrigado quem ficou até o final. Perdão. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, para ajudarem na divulgação, no algoritmo aqui do canal, e o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante e mandar aí o que acontece na Ucrânia para um número maior de pessoas. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu.